A gente criou a nossa marca com um propósito muito claro de ocupar esse universo do sono. E a gente literalmente vendeu os nossos carros e pegou o dinheiro da venda dos carros para fazer um investimento num trabalho super profundo de criação da marca. Porque a gente sabia, por toda a nossa experiência, por tudo aquilo que a gente já tinha vivido, que construir uma marca com alicerce, com um propósito muito autêntico, muito verdadeiro, seria fundamental para perpetuar. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi a criação de marca. Porque se a gente não tem autenticidade, se a gente não acredita naquilo que a gente está construindo como a natureza da nossa marca, se não tem uma verdadeira profundidade, se a gente não convence nem a nós mesmos, como é que a gente vai convencer as outras pessoas? Fala galera, tudo bem com vocês? O episódio de hoje no Made in Brasil Podcast, um podcast feito por pessoas comuns, com resultados incomuns, vai ser sensacional. Tenho a honra de receber um amigo empreendedor, uma pessoa que me abriu portas quando eu estava começando a empreender. Hoje eu falo muito de marca própria, de nativas digitais, mas quando eu fui para esse mercado, eu bati literalmente na porta, numa call e falei, Amit, o que é uma DNVB? Como faz isso? Me ensina a construir, já que você tem um grande case em mãos, que é a Zissu. Ele vai poder falar mais aqui pra gente, uma marca de experiência do sono, que revolucionou esse mercado. Vamos falar sobre empresas nativas digitais e trazer muito de experiência do consumidor e tecnologia, que é o grande know-how do Amit, que tá aqui com a gente. Sou Carolina Viutes e tô aqui com meu parceiro de vida e de podcast, Dom Barros. E eu vou querer falar sobre sono também, né? Porque assim, Empreendedor precisa dormir bem, né? Empreendedor geralmente, né, não dorme tão bem. Então, tudo que está no nosso controle, eu acredito que é importante a gente fazer. E então são dois assuntos que muito me interessam. O primeiro, marca própria, né, que é o nosso dia a dia, é o que a gente vive, é o que a gente respira. E segundo, né, já assim, vida inteira nessa batalha de buscar uma melhor qualidade de sono, e a gente vai entender, né, um dos pilares que a gente pode trabalhar para buscar isso. Estou ansioso para o episódio. Então recebam com muito carinho ele que é fundador da Zissu, Amit Eisler. Bem-vindo! Que honra, gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Dom. Realmente uma história que já vem se construindo de uma forma super bacana. E que bom estar presencial, né? Se conhecer, sair da janelinha ali da call e poder ter essa oportunidade. Uma honra estar aqui com vocês hoje. E eu sempre falo que é uma via de duas mãos, né? A gente vai aprender e discutir juntos aqui. Estou super animado também. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, então. Para a galera te conhecer um pouquinho, conta um pouco da sua jornada, como que você foi parar no empreendedorismo e por que construir a Zissu. Legal. Bom, como o meu nome indica e o sotaque mostra, eu nasci em Israel. Meus pais são brasileiros, mas com 20 anos resolveram casar e morar num kibbutz no norte de Israel. Kibbutz são pequenas comunidades que ajudaram a formar o Estado de Israel. E eu gosto de contar essa história por dois motivos. Porque o kibbutz ele só conseguiu existir porque tem um senso de comunidade muito forte. E quando a gente fala de marca, quando a gente fala de construção de marca, comunidade, né, de ter pessoas que se identificam ali com o teu propósito é fundamental. Então, esse senso de comunidade veio comigo desde o berço. E Israel é conhecido como a Startup Nation, a nação empreendedora. Inclusive tem um livro com esse nome, chama Nação Empreendedora, que é um livro que conta sobre como que Israel é um estado pequenininho, do tamanho do Sergipe, mete o pau em todos os vizinhos. Se você sem entrar muito na questão política, que teria que ser um podcast só sobre isso. Adoro falar sobre isso, estudo muito sobre o tema. Enfim, não vai querer outro podcast, a gente faz depois um podcast sobre isso também com o maior prazer. Quiser também um podcast sobre o tema, tem um podcast chamado Call Me Back, que é do Dan Senno, que é o cara que escreveu esse livro chamado Nação Empreendedora, que fala muito sobre toda a situação política, religiosa, guerra, etc., de tudo que acontece em Israel. Mas eu brinco que desde o berço eu fui picado pelo bichinho do empreendedorismo, né, bebendo daquela água, daquela fonte. Depois meus pais resolveram voltar para o Brasil, acabei fazendo minha formação acadêmica tradicional aqui, e aí com 21 anos eu me formei na faculdade, na FGV aqui em São Paulo,
e eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida. Meus amigos foram ficar tudo rico no mercado financeiro, mas eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria fazer. E aí eu me sinto uma pessoa super privilegiada, tive a oportunidade de rodar o mundo, fui fazer uma pós-graduação em Milão, na Itália. Legal, E aí eu tive um professor, era inglês, um professor austríaco, e ele me convidou para ir fazer um projeto no cliente dele, que era uma marca mais ou menos conhecida, chamada Swarovski. Nossa, só um pouquinho conhecida e desejada, né? Uma empresa centenária que até hoje é uma marca super aspiracional, né? Você pensa em joias de cristais, não tem outra, né? É um negócio realmente incrível. E aí eu fui morar em Innsbruck, no interior da Áustria. Inclusive tem um lugar lá em Innsbruck chamado Crystal Valley, que é o Vale dos Cristais. É a cidade do Arnold ou não? Oi? É a cidade do Arnold? Não sei se é a cidade do Arnold. Boa pergunta. Enfim, acho que ele nasceu lá. Enfim. Legal. Mas tem o Vale dos Cristais, Tá. que é onde tem o nascimento das joias. Inclusive tem um pode museu. visitar. Pode visitar. Então, assim, para quem é apaixonado por construção de marca como nós, vai para a Europa, tem que ter oportunidade de passar por Innsbruck. Aliás, a cidade é maravilhosa, comida excelente, e vai lá visitar o Vale dos Cristais para entender a história da Swarovski. E foi onde eu comecei a me apaixonar por esse mundo de construção de marcas aspiracionais e obsessão pela experiência do cliente. E aí, voltando para o Brasil, eu fiz parte do time que montou a operação de uma das primeiras DNVBs, não existia esse nome, já se falava muito de D2C, de Direct to Consumer, mas não de DNVB, mas a primeira grande marca que revolucionou uma grande indústria, que foi a Xiaomi, né? O pessoal que fala Xiaomi, né? Que é a empresa chinesa de smartphone, hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E a Xiaomi foi a primeira marca que realmente nasceu no digital, tirou intermediários da cadeia, porque se pegar Samsung, até a própria Apple, Huawei, todas as Motorola, dependem muito das operadoras, dos varejistas para poder chegar no consumidor. E a Xiaomi nasceu com uma marca apaixonante, ali se tornou uma marca super desejada na China e virou uma febre nas redes sociais. Uma febre. Assim. E a gente montou a operação da Xiaomi aqui. Então, e lá foi onde eu tive meu grande MBA ali, meu grande ensinamento sobre esse modelo do direto ao consumidor e quanto que as plataformas digitais passaram a ser realmente uma grande alavanca para a gente conseguir mudar por completo a história de construção de marcas e relação com o consumidor. E aí, em 2017, eu, junto com um amigo meu de infância, chamado Ilan Wasserman, ele já tinha trabalhado no mercado financeiro, tinha trabalhado muito com private equity, venture capital, e ele estava estudando sobre esse universo do sono. E aí começaram a surgir algumas startups nos Estados Unidos querendo mudar por completo esse universo. E aí ele me convidou para um sushi, que depois acabou se tornando o sushi mais caro da minha vida, né? Eu devia ter pago aquele sushi, porque depois a conta veio muito mais alta depois. Falou, cara, eu não entendo nada de e-commerce, de digital, eu sou do mercado financeiro, mas eu estou estudando um modelo de negócios, porque tem umas empresas que estão mudando totalmente o mercado do sono, o mercado de colchão. Falei, cara, você tá maluco? Vender colchão pela internet? Que negócio é esse, cara? Do que você tá... Você ganhou um monte de dinheiro no mercado financeiro, você quer virar vendedor de colchão? Que história é essa, né? E aí a gente começou a estudar esse mercado, e aí a gente descobriu algumas coisas. Primeiro, você falou de saúde, né? Quando você olha o tripé de saúde e bem-estar, é a alimentação, atividade física e o sono. E aí quando você pensa em alimentação e atividade física, vocês sabem isso muito bem, tem um monte de marca aspiracional, inclusive tem uma na sua malha aí, que é uma marca dentro do mundo do esporte, super aspiracional, mundo de alimentos, enfim. Quando você vem para o mundo do sono, a gente começou a perguntar para centenas de pessoas o que era a primeira marca que vinha na cabeça delas. Mais de 90% respondeu o nome de remédio ou melatonina. Olha. Então a gente percebeu que existia uma oportunidade de criar uma marca aspiracional nesse universo. Então a gente resolveu criar a Zissu com o propósito de redefinir a relação das pessoas com sono. Então, antes de ser uma empresa de colchão, antes de ser uma empresa de produto, depois a gente foi aumentando nosso portfólio, a gente criou a nossa marca com um propósito muito claro de ocupar esse universo do sono. E a gente literalmente vendeu os nossos carros e pegou o dinheiro da venda dos carros para fazer um investimento num trabalho super profundo de criação da marca. Porque a gente sabia, por toda a nossa experiência, por tudo aquilo que a gente já tinha vivido, que construir uma marca com alicerce, com um propósito muito autêntico, muito verdadeiro, seria fundamental para perpetuar. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi a criação de marca. E aí a gente
trouxe um terceiro sócio, que é o Andreas, que trabalhava junto comigo na Xiaomi, porque a gente tinha conhecimentos muito complementares para poder colocar esse negócio de pé. Então a gente fez o processo de construção de marca e aí a gente realmente percebeu que existia uma oportunidade gigantesca de mudar por completo aquilo que é o chassi do ambiente do quarto, aquilo que é o grande símbolo do sono, que é o mercado de colchões, que se não tem marca de sono, no mercado de colchão, então nem se fala, né? Super comoditizado. Você vai naquela loja tradicional, vem aquela pessoa com jaleco branco e fala, olha, Carol, esse aqui é 8 mil reais, mas só para você, só hoje, 2 mil reais, mais 2 travesseiros da NASA. A gente vê até a foto do astronauta, assim, né? Já vi esse travesseiro aí, ninguém entende nada. O que é mola ensacada, espuma viscoelástica, mola de... Ninguém entende nada, então é uma experiência muito confusa, muito comoditizada. Então a gente resolveu criar a marca do sono e começar pelo mercado de colchão, porque era um mercado que estava totalmente ali sujeito e aberto a inovações, a disrupções para a gente mudar por completo essa relação. E aí em 2017 a gente resolveu então se juntar para poder criar a Zissu e mergulhar de verdade nessa jornada empreendedora. E além disso, é importante falar, né, se perguntando de jornada, eu tenho mais 3 startups, que é o Beni, o Daniel e o Ariel, que são meus 3 filhos, de 10, 8 e 3 anos, time de futebol completo, com a Andrea, com a minha esposa. Então vocês falaram aí de parceria de vida, e eu falo que empreender é além de, né, você falou da complexidade da jornada, é fundamental você fazer um acordo, no meu caso, com a minha principal sócia, que é a minha esposa, porque você acaba abrindo mão de muita coisa ao longo da jornada, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de tempo, né? Você tem que investir por muito tempo, muitos recursos dos mais diversos possíveis. Então, se todo o seu ecossistema, principalmente familiar, no meu caso eu já era casado, meu primeiro filho já tinha nascido, depois tive mais 2 filhos empreendendo, então vocês imaginam como é que foi dormia isso. Dormia bem, né? Bem, então, para mim, isso é um ponto fundamental quando a gente fala de jornada empreendedora, além de ter o acordo de acionistas real ali com os teus sócios do negócio, ter o acordo de acionistas com a principal parceira ali da família. Então, eu sempre faço questão de honrar a Deia, minha esposa e meus filhos, e enfim, meus pais e toda a estrutura que a gente tem, porque sem eles nada disso seria possível. Muito bonito, e a gente também vive isso, né? Vive em casa, construção em casal, e é muito poderoso, né? Porque precisa ser um alicerce do outro, construir junto, ter um alinhamento. E a Mitch, te ouvindo, assim, contar a história e falar do nascimento, né? Da sua jornada como empreendedor, da Zissu, quando você fala de criar uma marca aspiracional, eu acredito que é o desejo de muitas pessoas, mas é difícil fazer. O que você enxerga que realmente é importante para criar e conseguir realmente ter essa percepção de desejo do consumidor, né? Legal. Eu acho que tem um ponto fundamental, que é a autenticidade. Legal. Porque se a gente não tem autenticidade, se a gente não acredita naquilo que a gente está construindo como a natureza da nossa marca, se não tem uma verdadeira profundidade, a gente nunca vai conseguir... Se a gente não convence nem a nós mesmos, como é que a gente vai convencer as outras pessoas? Então, acho que tem alguns temas para a gente passar em cima dessa pergunta, que ela vai abrir várias ramificações. O primeiro, eu acredito demais em 3 fatores, que eu falo que é consistência, coerência e profundidade. Para você construir uma marca, é muito fácil você criar um logo, colocar ali uma tagline, mas como é que você mantém essa consistência do teu propósito ao longo do tempo? Porque vão surgir um monte de distrações e um monte de desejos e vontades ali no dia a dia, de você abrir mão daquela consistência ao longo do tempo. Então, putz, as vendas não estão acontecendo na velocidade que a gente imagina, então vai promocionar, vai descontar um monte, vai... Então, se as distrações, as ansiedades do curto prazo, elas não podem destruir a consistência do longo prazo. Então, a consistência é o primeiro ponto. O segundo, a coerência em tudo aquilo que você faz. Então, a marca, ela é um ser quase que etéreo, né? Que você cria todo um storytelling, todo um imaginário na mente das pessoas, no coração das pessoas, do que aquilo significa. Então, a marca, ela se traduz
em tudo que você faz. A marca se traduz no produto que você desenvolve. Então, se você cria toda uma narrativa da marca e o produto não entrega aquilo que você prometeu, a marca encheu o copinho da expectativa e aí depois o produto não entrega, você não consegue ter essa coerência. Então, ela está refletida no produto, ela está refletida na experiência do cliente como um todo. Então, é muito importante você manter essa coerência do que a gente fala do tom de voz, né? Uma coisa é o tom de voz da marca quando você está querendo vender, outra coisa é o tom de voz no pós-venda, e aí você, antes de vender, você faz de tudo, mas depois, na hora que você tem algum tipo de problema, alguma devolução, alguma questão de pós-venda, você não consegue manter aquela coerência, você vai destruindo o valor da marca ao longo do tempo. Então, a coerência ela é fundamental para poder refletir a marca no produto, na experiência do consumidor, no canal de venda, nas parcerias que você faz. Então imagina se uma marca de energético vier procurar a Zissu para fazer uma collab. Acho que não faz muito sentido. Pode ser milhões de reais. Fala que a gente tá tentando relaxar, né? Então assim, brincadeiras à parte, tô sendo super extremista no que eu tô falando aqui, mas você precisa ter coerência e às vezes para ter coerência tem que tomar decisões que não necessariamente são as mais fáceis. E a terceira é profundidade, porque hoje vamos lá, gente. É muito fácil você colocar um negócio de pé. Então, você consegue abrir um canal de vendas online usando as plataformas hoje super acessíveis para construir um site em menos de uma semana. Você consegue abrir redes sociais, você consegue, dependendo do produto que você está desenvolvendo, existem hoje centenas de fábricas das mais diversas possíveis que estão a fim de usar a capacidade ociosa delas para poder produzir o teu produto. Então, você cria ali um logo, cria uma narrativa, cria um canal de vendas online, consegue desenvolver o produto e colocar no ar, certo? Teoricamente, é razoavelmente fácil. Obviamente que quanto mais recurso você tem, mas o difícil é você conseguir ter profundidade para, de fato, conseguir construir esse aspiracional. Porque uma coisa é você lançar esse produto, outra coisa lançar essa marca, outra coisa é você manter isso ao longo do tempo. Por isso que eu falo muito dessa consistência, coerência e profundidade são inegociáveis para você realmente construir uma marca aspiracional. E aí eu vou trazer para uma visão de um tema que eu sou completamente apaixonado, que é você entender as dores, as necessidades e os desejos da comunidade que você está atendendo, né? Porque se você pode desenvolver o produto mais incrível do mundo, você pode se apaixonar por completo pelo teu produto, mas se ele de fato não resolver dores verdadeiras ou desejos verdadeiros da comunidade que você quer atingir, aquilo não significa nada. Então, para a marca realmente se tornar uma marca aspiracional, ela tem que conquistar, né, as mentes e os corações dessa comunidade, e isso é o mais difícil, né? A gente vive a economia da atenção, né? Vocês falam muito disso, vocês são super especialistas no tema, então, para a gente realmente conseguir a atenção das pessoas, a gente precisa trazer narrativas, marcas, produtos, experiências que param de pé como proposta de valor. Muito bom. Antes da gente avançar, você usou um termo na hora que você estava se apresentando ali, você falou de DNVB, né? E eu acredito que a maioria das pessoas não estão familiarizadas com esse termo. Explica pra gente o que é uma DNVB. E só um parênteses, o Amit foi a primeira pessoa que ele me explicou o termo, né? Eu lembro na call. Então, DNVB, nativa digital, vamos nascer na internet, muito legal. Mas, Amit, o que é DNVB mesmo? Boa. Então, vem do inglês, que é Digitally Native Vertical Brand, ou seja, marcas. Então, olha, o B é o mais importante, brand, então são marcas que nascem no digital. E o N é muito importante aqui, né? O Digitally Native, o nativo digital, não quer dizer que só porque eu nasci no digital que eu preciso morrer no digital. Não quer dizer que eu nasci em Israel que eu preciso morrer em Israel. Eu posso rodar o mundo inteiro. Então, o Digitally Native é muito importante porque ele é a gente usar o DNA do digital, a velocidade digital, o encantamento do digital, mas não quer dizer que eu preciso morrer no digital. Então, Digitally Native e verticalizado. E aqui o verticalizado tem muito a ver com o domínio da experiência do cliente desde o desenvolvimento do produto. Então, não necessariamente a DNVB precisa ser verticalizada do ponto de vista de indústria, ser dono da fábrica, aliás, muitas não são, mas precisa ser dona do produto, né? Dona da pesquisa, do desenvolvimento, do design, da criatividade,
Você pode ter certeza que se você está fazendo muito copy-paste de produto, aquilo não necessariamente vai parar de pé. Então, ter uma natureza de desenvolvimento de produto é muito importante. Então, o verticalizado é isso. Desde o P&D, do design do produto, passando por todo o processo de pré-venda, venda e pós-venda, entrega para o cliente. Então, é cuidar desse ciclo de ponta a ponta. Quem cunhou esse termo é um cara chamado Andy Dunn, que ele fundou uma das primeiras marcas nativas digitais, chamada Bonobos, que era uma marca de roupa masculina. Inclusive tem um livro do Andy Dunn que chama Burn Rate, não tem em português, até a última vez que eu vi não tinha em português, e é muito louco porque o Burn Rate, Burn Rate, tá. E é legal porque tem a ver também com velocidade de queima de caixa, então, só que ele fala muito da saúde mental, e da saúde mental no empreendedorismo, e ele foi diagnosticado com bipolaridade. Então, ele conta da jornada empreendedora, ele conta da jornada de criação de uma marca aspiracional nativa digital, que é a Bonobos, e a jornada de saúde mental dele. Assim, o livro é muito encantador, assim, vale a pena, é profundo, assim, o livro é bem forte e intenso. Mas o Andy Dunn, ele fundou essa marca, que depois foi vendida para o Walmart por $300 milhões. Uau. E aí ele escreveu ele escreveu um artigo no Medium, chamado The Book of the DNVBs, onde ele cunhou esse termo, porque começaram a surgir várias marcas, né, nativas digitais. Ele é um artigo bacana, simples, que ele fala dos 9 passos da DNVB. É um artigo que já tem um tempinho. É um artigo que chama The Book of the DNVB. Ele não chegou a escrever o livro, entendi. Mas ele escreveu. Depois o livro dele foi o Burn Rate. Tá. Mas aí nesse artigo ele cunhou esse termo, já tem, acho que foi lá em 2015, 2016, onde ele juntou essa natureza toda dessas marcas direto ao consumidor nativas digitais. Mas acho que menos do que o acrônimo em si, ou a sopa de letrinhas do termo, as DNVBs, elas meio que o movimento que a gente tem visto, principalmente nos últimos 10 anos, de realmente uma capacidade de criação de marca, uma capacidade empreendedora que a tecnologia, o digital, as plataformas, as redes sociais, a economia da atenção, os influenciadores conseguiram trazer uma natureza para o mundo de bens de consumo completamente diferente, né? E se a gente parar para pensar, pessoal, qual foi a última grande inovação, qual foi o último grande lançamento de produto que veio das grandes empresas de bem de consumo? Assim, se você pensar Unilever, Procter & Gamble, Coca-Cola, Nestlé, qual foi a última grande... Essas empresas, elas têm preferido muito mais fazer, eventualmente, aquisições ou investimentos, porque elas não conseguem, dentro dos transatlânticos que elas são, fazer a velocidade de inovação. Acho que teve um produto, para não ser injusto aqui, que a Danone lançou, que foi o YoPro, né, que foi uma criação de uma nova categoria. Depois, obviamente, surgiram outras marcas nativas digitais concorrendo ali, mas a Danone realmente criou essa categoria do YoPro. Mas hoje, tudo que a gente vê de revolução no mundo de bens de consumo tem vindo das marcas nativas digitais, pela velocidade, pela ousadia. O custo do erro ficou muito barato, né? Legal. O custo de você testar, validar, fazer, e acho que essa mentalidade da cultura da experimentação que vem da mentalidade empreendedora tem mudado por completo essa relação do mundo de bem de consumo e do varejo globalmente. E a DNVB é esse movimento, acho que muito mais do que um modelo, muito mais do que um termo, é um movimento, né? É um movimento de muita inovação e acho que uma coisa que é fundamental, de muita paixão pelo cliente, né? Muito paixão pelo consumidor, de estar próximo, de responder cada inbox, de responder cada mensagem, de entender aquilo que funciona, aquilo que não funciona e ser completamente obcecado por essa experiência. Acho que isso vem muito da natureza das marcas nativas digitais. Eu fico pensando, porque hoje você comentou que vocês têm 5 lojas, né? Parabéns. Mas no início começaram no e-commerce mesmo. Agora, como vender? E aí é uma pergunta bastante desafiadora, porque a gente vê muitos e-commerce, muitas marcas próprias tendo um ticket mais baixo. Colchão, ainda mais uma experiência do sono, é um ticket muito mais alto, toda uma experiência. E eu fico imaginando, assim, realmente como você conseguia passar isso para o consumidor, que realmente ele ia ter essa mudança, essa experiência do sono, e como pivotar uma empresa com um ticket mais alto também. A gente logo de cara percebeu que a gente ia ter que fazer toda uma reeducação do mercado.
né? Porque Ainda bem que você é apaixonado por educação. Exato, né? tem isso também, é verdade. Tava aí. A gente, Carol, nunca teve o objetivo, a pretensão de ser a maior marca. Legal. Então, até que você pega as empresas líderes no mercado de colchão no Brasil, são empresas centenárias, de mais de bilhões de faturamento, com fábricas, com todo mundo de distribuição, multimarcas, franquias e etc. A gente nunca teve a pretensão de ser a maior, a gente queria ser a melhor e focado dentro de um nicho. Até eu vi um post muito legal hoje do Rony Meisler, da Reserva, que para mim é um dos caras mais brilhantes de construção de marca que surgiu no Brasil nos últimos 15 anos. Realmente é um cara brilhante nesse sentido, e ele fala que é cada vez mais importante você escolher um nicho e ser relevante dentro desse nicho, porque muitas vezes, quando você fala até de venture capital, do mundo de startups, de mundo de tecnologia, os caras querem saber qual que é o mercado endereçável, né? O total addressable market. Não, tem que ser mercado endereçável de bilhões, e aí você pegar um pedacinho desse mercado endereçável, você tá resolvido, o negócio tá feito. Só que uma coisa é você falar disso pro mundo de tecnologia, o mundo do exponencial de dados, né? e Masters etc. of Scale. Masters of Scale, Reid Hoffman, exatamente. Aliás, incrível, né, esse podcast. Uma coisa é você falar em termos de tecnologia, dados, outra coisa é você falar de construção de marca. Então, você saber escolher o nicho e ser muito relevante dentro desse nicho é fundamental. Então, acho que a gente foi muito feliz lá no começo de entender que a gente sim seria uma marca nichada. E quando eu falo nicho, não quer dizer simplesmente do ponto de vista de price point, né? Do ponto de vista de preço, mas do ponto de vista de posicionamento. A gente que sempre quis atingir as pessoas que dessem valor àquilo que a gente estava construindo. E percepção de valor é um negócio muito louco, né? Porque é algo super intangível. Uma coisa é você achar o valor que você tem, outra coisa é você conseguir trazer isso em termos de percepção de valor do ponto de vista do consumidor. Então, a gente definiu um tripé de marca, produto e experiência. Inclusive, a gente não tem um CEO, a gente nunca teve um CEO, até hoje a gente não tem, e cada um de nós três, os fundadores, cuida de um desses alicerces, né? Então, o Ilan cuida de marca, o Andreas cuida de produto e eu cuido de experiência, porque a gente sempre teve muito claro que a nossa proposta de valor para criar uma marca aspiracional dentro do nicho que a gente queria atingir, a gente precisava ter uma marca super aspiracional, autêntica, verdadeira, que olhasse no olho das pessoas. Então, a gente é uma marca premium, mas a gente nunca se posicionou como uma marca de luxo inacessível. A gente não quer ser a Louis Vuitton. A gente é uma marca de luxo, mas aquele luxo acessível que olha no olho, não daquela arrogância, entre aspas, da marca de luxo, que tem só algo positivo, mas a gente entendia que dentro da nossa natureza a gente era premium, mas olhando no olho do cliente. Então, o posicionamento sempre teve muito isso. O produto entregando aquilo que a marca promete, então a gente realmente sempre foi muito caneta fina do P&D ali para a gente realmente entender as dores do cliente. A gente sempre foi muito ali focado em cada detalhe do produto para entregar aquilo que a marca promete e ser completamente obcecado pela experiência. Então, na nossa visão, para a gente sair da commodity, para a gente conseguir trazer valor agregado, para a gente conseguir trabalhar o valor do cliente no tempo em algo não recorrente, né? Que é um negócio eu até anotei para te perguntar isso. Eu falei, a gente precisa entender como é que é a recorrência disso aí. Legal. Então, assim, primeiro a gente começou com um único produto, que era o colchão, depois a gente foi aumentando o nosso portfólio, mas a gente entendeu que o nosso lifetime value, né, nosso LTV, primeiro que a gente tinha que ter margem de contribuição positiva na primeira venda. Porque eu não sabia se quando que seria aquela próxima, quando a gente tinha só o colchão. Então, a gente sempre construiu o modelo para que pudesse parar de pé nesse sentido. E aí a gente, Dom, trabalha de algumas formas. Primeiro a gente foi aumentando o nosso portfólio e a gente sempre foi aumentando do ponto de vista horizontal, então dentro do mesmo público-alvo, outros produtos ligados ao sono, ao descanso, e não de forma vertical, né, do ponto de vista de preço. Essa é uma batalha difícil, né, porque o estômago ali para poder aguentar, a concorrência sempre joga muito no preço, muito no desconto, muito na commodity, aquela história da consistência e da coisa. Então a gente foi aumentando o nosso portfólio e é muito louco que
a gente tem cohortes bem bacanas. Você pegar 2018, 2019, as safras, né, que a gente fala de cohort das safras, a gente já tem recorrência de pessoas... comprou primeiro, aí a gente lançou novas linhas, novos tipos de produtos, novos tipos de colchão e acabaram trocando, eventualmente para os filhos, eventualmente uma casa de praia, uma casa de campo. Então, a gente conseguiu ter uma recorrência nesse sentido, a gente conseguiu, e a gente tenta trazer a todo momento que você não precisa esperar 7, 8, 10 anos para trocar o teu colchão. A gente tentar trazer essa... Pô, a gente troca de celular a cada ano, a gente troca de carro a cada, eventualmente, 3, 4 anos, porque o negócio que é tão importante na tua vida, por que você não pode também ir dando upgrade ali e atualizando para a nova versão, né? Então, a gente tem trazido isso de uma forma bem bacana. Então, a gente tem trabalhado essa questão da recorrência, mas é um desafio gigantesco. Então, a gente procura ter frequência de relacionamento. Já que a gente não consegue ter frequência de venda, como é que a gente tem frequência de relacionamento em termos de conteúdo? Então, se vocês olharem, a gente já está com a nossa campanha de novembro no ar, né? Novembro é super importante, Black Friday, etc. Mas se vocês olharem a campanha que a gente lançou, a gente tem 3 linhas de colchão hoje. A gente tem a linha Spark, que é a linha de melhor custo-benefício, ela tá com desconto ali, enfim, não é um desconto exorbitante, mas tem um desconto bacana. E na linha Blue e na linha Coral, que são as nossas linhas mais premium, a gente fez collab com Le Creuset, com Samsung, com Amazon, com a linha Luxus da Budemar, e não compre e ganhe. Então, para a gente trazer essa questão do valor agregado, uma temática muito mais forte. Essas marcas também estão divulgando a gente nos seus canais. Então, isso dentro da consistência e da coerência da gente trazer outras narrativas para nossa base super fiel aí da nossa comunidade. É uma maneira, né? Eu falo principalmente num mês assim como novembro, que é tão competitivo e que o consumidor ele quer uma vantagem, nem sempre a vantagem da marca ela precisa ser preço, se não é o posicionamento. Então vocês encontraram outros benefícios, né? E, Amit, eu vou trazer aqui pra galera, a gente sempre traz aqui no podcast também um momento onde a gente indica muito as nossas ferramentas, né? A gente fala muito de construção de marcas e a gente tem ferramentas que nos ajudam nessa construção. Então, trazendo, né, pra galera, a gente falou muito aqui, né, de começar dentro do digital, dentro do e-commerce. Hoje, a nossa plataforma que a gente usa e indica é o Shopify. Tem também, né, eu acho que o seu é Shopify também? Shopify também, né? Ainda bem que ele falou, não pergunta mais, né? Ué, mas ele indica outra, vai valendo. Não, tô brincando. Mas a gente gosta muito de indicar Shopify, né? Até ontem a gente estava ali com eles também, educando, palestrando. Eu acho que é um movimento legal que eles têm feito também, de trazer um pouco mais desse conhecimento, né? De e-commerce mesmo, para mais e mais pessoas. Temos plataformas que a gente usa, você falou muito, né? De como cuidar desse cliente numa recorrência longa. A gente tem a Zop com a gente, que é uma plataforma de pós-venda, que tem estratégias de gift back para você conseguir trazer vantagens para o seu cliente, manter ele numa curva de tempo, né, longeva. Temos a Mais Afiliados, que é para você conseguir, através do poder de afiliados, escalar o seu serviço, o seu produto. Nosso checkout, né? Checkout Amp, né? Que a gente usa e recomenda também, de todos que a gente testou nas nossas marcas. E é um dos primeiros ajustes que a gente faz. Legal. Quando a gente recebe algum cliente de consultoria e mentoria, a gente olha para a estrutura e a gente vê que tem espaço para melhora em checkout, né? 80% dos pedidos, né, dos produtos que são colocados no carrinho, eles são abandonados. Né, a compra é abandonada, então é importante você ter uma estrutura automática de recuperação de carrinho, dependendo do seu produto. Tem que ser um checkout simples, intuitivo. A gente, inclusive, pegou um caso, né, ontem lá na feira, um amigo nosso, ele estava no e-commerce dele com uma taxa de aprovação de cartão de crédito no gateway que ele usa de 80%. E com o gateway que a gente usa, que é a App Max, né, a gente chega a ter ali 98%, 99% de aprovação de compra em cartão de crédito. Então, né, faz toda a diferença isso para a linha final. Enfim, são ferramentas que a gente utiliza e pode contribuir aí para melhorar a performance, a conversão do seu site, do seu e-commerce. Maravilha. Posso perguntar uma coisa antes da gente continuar?
Me fala, ô Amit, o que teu colchão tem de diferente? Ele tá... Porque eu tô pra O comprar Caia o colchão. Eu vou ter que fazer um cupom de desconto aqui no final, Amit, é isso? por favor, Não, ele vai. vai Senão- ser o seu... Mas, ó, se você é um cliente Blue, que é o colchão premium, é negócio incrível. Me fudi. E olha que legal, olha, você compra o Blue e você ganha um kit Le Creuset maravilhoso. Quem é o chefe da casa? Quem quis ir? Ninguém, na Sim, verdade, a né? gente contrata, mas tá bom. Um kit maravilhoso ali. Não precisa de desconto, você não precisa de desconto. Você precisa de uma experiência absolutamente incrível. Não é tripé de saúde, bem-estar, alimentação. Então cuida da alimentação. Eu sei que da atividade física você já cuida e o sono a gente resolve. Mas Dom, com relação aos produtos, o nosso processo de P&D, de novo, ele é muito baseado nas dores, nas necessidades do nosso cliente. E a gente procura sempre trazer muito mais do ponto de vista de sensações do que do ponto de vista do techniquez do produto. Porque se chegar para você e falar assim, olha, o Blue, ele tem molas incríveis, com zoneamento, com tensão da mola de não sei quanto, e a espuma viscoelástica de densidade não sei o que, você não vai entender absolutamente nada do que isso significa, certo? Uhum. Então, a nossa linha Blue, por exemplo, né, que é a nossa linha mais incrível, ela tem, primeiro que a camada de cima do produto tem uma tecnologia no próprio tecido de cooling, de resfriamento. Então, um dos principais motivos das pessoas acordarem à noite é o calor. A temperatura corporal ela sobe, a alta temperatura corporal ela é muito ruim para a qualidade do sono. Então, o Blue ele tem esse cooling para manter a sua temperatura corporal estável ao longo da noite. Além disso, Acontece comigo, eu acordo suado às vezes, né? Então, Com E calor. sucoar gelado. eu tinha certeza que o colchão Blue era o certo para você, cara. Eu não tinha a menor dúvida disso. Então, aí a gente tem dentro do Blue, a gente tem um negócio chamado zoneamento, que é o seguinte, a parte do meio do colchão ela é mais firme do que a parte da cabeça dos pés, porque onde está maior o peso do seu corpo está no meio. Então, você tem o zoneamento mais firme, porque aí você consegue ter mais estabilidade do teu corpo para você ficar mais reto, para evitar dores nas costas, na coluna, na lombar, enfim, vocês que fazem bastante atividade física sabem o quanto que isso é importante nessa questão. Então, a gente tem uma camada ali embaixo do tecido no Blue que é um látex 100% puro, o látex ele é indeformável. Então, cara, você pode usar o colchão pelo tempo que for a camada de cima, ela não vai ceder, porque é uma matéria-prima que é indeformável, é hipoalergênica. Então, para quem tem rinite ou esse tipo de coisa, ele não acumula muito menos ácaros e etc. Então, cada coisinha que tem no produto é sempre ligado a algum tipo de sensação, alguma coisa do ponto de vista de conforto, do ponto de vista de suporte, do ponto de vista de calor. Cada coisa que tem no produto tem um porquê de estar lá. E aí a gente tem dentro das linhas as diferentes sensações, mas cada uma delas tem um posicionamento muito claro. Inclusive, a gente tem no nosso site, a gente tem um guia do sono, que aí com inteligência artificial, falando de ferramenta, a gente usa uma ferramenta chamada Octane, que tem integração com o Shopify. A gente tá no Shopify Plus e a gente tá no Hydrogen, né, que é a tecnologia headless lá do Shopify, o que é muito bacana, legal. Porque o nosso site é muito pesado, assim, com imagens, né, muito vídeo, muito conteúdo, muita imagem, então o Hydrogen ele seria muito mais importante do ponto de vista performático, mas ao mesmo tempo ele nos traz uns desafios, porque não é o mesmo modelo lá de instalação dos apps, etc, mas o Octane é uma ferramenta bem legal, e aí com AI, você vai respondendo lá um monte de perguntas e aí a gente faz uma recomendação de qual que é o produto ideal para você e a gente acompanha essa jornada. E aí eu quero trazer um ponto, né? Vocês falaram muito aqui das ferramentas, dos modelos, enfim, a gente foge um pouco do padrão, né? Mas a Carol usa o Plus também. Eu legal. Falei aqui do Yamp, que a gente usa na Denavita, mas na Bizio ela tá com o Plus. E que a gente tem uma natureza, de novo, por causa do ticket médio, por causa da natureza. Hoje nosso ticket médio tá, considerando todos os canais, ele tá por volta de R$ 7.500 por pedido. Só no e-commerce, se você pegar só o e-commerce, ele vai ser mais baixo, vai ser por volta de R$ 3.000, R$ 3.500, mas é um ticket médio bastante relevante para falar de digital. Então, o nosso negócio é menos volume de pedidos e muito mais, né, uma jornada super caneta fina do cliente. E a gente criou um modelo que a gente chama de conversa infinita com o consumidor, onde o nosso time de experiência do cliente também é o time de vendas. E como você comentou, a gente tem 5 lojas, 4 em São Paulo e uma em Campinas. E o time que atende no digital fica presencialmente nas lojas. Que legal.
Não conhece o consumidor, entende as dores. Por que a gente chama de conversa infinita? Porque muitas vezes a pessoa, obviamente, a jornada quase sempre começa no digital. Muitas vezes tem recomendação, indicação, mas inevitavelmente a pessoa vai entrar no nosso site, vai entrar nas nossas redes sociais, vai ver. Então, muitas vezes começa no digital, a pessoa vem conversar com a gente no WhatsApp. Aí, se tá numa dessas regiões, vai visitar a loja. Pode ser que compre na loja, pode ser que volte depois para. Então, como é uma decisão importante, menos impulsiva, a gente criou esse modelo da conversa infinita. E aí o que a gente fez foi que essa é uma das grandes vantagens de você nascer no digital, que é o seguinte: a gente criou um encanamento único. Todos os pedidos, não importa se é no site, se é no WhatsApp, a gente tem muita venda conversacional no WhatsApp, muita. Hoje, 35% da nossa conversão de vendas, onde as pessoas pagam, é no WhatsApp. Através de Pix, link de pagamento, enfim. Mas independente se a pessoa comprou no site, comprou no WhatsApp ou comprou na loja, tudo vai para o mesmo encanamento. Então a gente consegue ter uma integração de dados muito mais consistente. Todos os pedidos passam pelo Shopify, inclusive os pedidos de loja também. Então, tudo isso vai para o mesmo encanamento, então a gente consegue trabalhar depois CRM, réguas, trabalhar os dados de uma forma muito mais consistente, porque é muito diferente de você ser uma loja ou ser uma marca que nasceu no offline, eu tenho 50 lojas e agora para você integrar de volta todos esses dados, todos esses canais é muito mais complexo. Então, a gente criou essa sustentação, criou essa base e a gente vai plugando os canais tudo nesse mesmo lugar para poder trabalhar essas réguas, CRM, disparos, enfim, sempre de uma forma muito mais consistente, porque os dados estão todos integrados num único lugar. E você tocou num ponto muito legal, assim, e é diferente do que a gente vive hoje, mas a gente tem um cliente de consultoria que tem um ticket muito mais alto e quer trazer para o e-commerce tratamento estético, mas quando você me fala assim, não é uma compra impulsiva, eu vejo que é o mesmo, porque assim, você fazer um tratamento estético, você tem receio, você tem dor, você quer perguntar. E tá sendo até bastante desafiador a gente conseguir escalar, porque realmente é um ticket mais alto, é um tratamento, é diferente pra gente. E te ouvindo, foi me dando aqui alguns insights, provocações. E você falou bastante do WhatsApp. Quando não é uma tomada de decisão tão impulsiva, assim, os nossos são produtos. Então a pessoa tem ali uma dor, do rejuvenescimento, né, do emagrecimento, do suplemento. Menor, né? Mas é mais rápido, né? A tomada de decisão, ticket médio menor, investimento menor. Nesse caso, onde a pessoa precisa pensar mais, confiar, né, muito e realmente tomar uma decisão ali, precisa talvez até de uma ajuda, o que mais que você pode compartilhar, assim, de dicas? No nosso caso, quando você olha todo o funil tradicional, né, de awareness de marca, conhecimento de marca, consideração, conversão e depois retenção, recompra, enfim. Você tem que olhar para o funil de uma forma completamente diferente quando você tem produtos não recorrentes de alto ticket médio do que quando você olha para algo que você compra todo mês, muito recorrente, enfim. Então, primeiro, do ponto de vista de awareness de marca, a gente trabalha réguas com muito mais consistência e frequência. Então, por exemplo, todo o trabalho que a gente faz com influenciadoras, cara, não adianta, a gente já testou, não adianta fazer um post e vai embora. Porque não necessariamente as pessoas vão estar no momento de compra daquele produto, no momento de compra de entendimento daquilo. Então, o que a gente faz? A gente trabalha algumas squads de influenciadoras e a gente trabalha com essas squads por, no mínimo 6 meses. Tem algumas que já estão com a gente há mais de 2 anos. Então, a Lala Rebelo, a Maquinova, enfim. E a gente escolhe squads temáticas que tem a ver com momentos da jornada que pode impactar. Então, você tem squads, obviamente, de arquitetura, que pra gente é super importante. Então, né, tá naquele momento de mudança, de reforma, então você tá num momento importante. A gente tem squad de viagem, porque é uma temática, putz, fui viajar, adorei o colchão de hotel, senti que em casa não tá legal. Então, a temática viagem, temática maternidade, que muitas vezes a gente tá com um colchão de berço agora, que é super legal. Bacana. Enfim, a gente tem algumas squads que nosso time monta, e dentro dessas squads tem algumas influenciadoras que trabalham essa temática de uma forma consistente e recorrente, porque você tem que ir trabalhando essa narrativa e construindo toda a narrativa para na hora que a pessoa estiver no momento de decisão, você está dentro do espectro ali de awareness e consideração. Então, é muito importante trabalhar essa consistência dentro das comunidades específicas e mapear dentro da jornada da vida do teu público-alvo quais são esses momentos que você precisa trazer essa temática. Então, dentro de awareness e consideração, isso é fundamental. Em consideração, você ter ativos
que te referenciam. Então, no nosso caso, por exemplo, a hotelaria é fundamental. A gente, desde 2017, a gente é a marca de escolha dos hotéis Fazano. Que bom. Então, já estamos em 10 hotéis Fazano. E a gente tem uma página chamada de Sudestinations, que mostra todos os hotéis, todos os Airbnbs incríveis que a gente está presente, porque fala, pô, eu quero ter esse tipo de... Eu tenho essa aspiração para ter isso na minha casa. Então, dentro de consideração, quais são os ativos que você consegue construir para quando a pessoa chegar naquele momento de considerar você... Já é difícil pegar a pessoa no momento certo, né? Sim, de um tratamento, da troca de... Então, quando for aquele momento, você tem que ter ativos de consideração que levem essa pessoa rapidamente a entender que você é diferente. E aí, do ponto de vista de conversão, no nosso caso, é fundamental o time de vendas ser um time de experiência. De você conseguir fazer com que a venda seja uma consequência da experiência, mesmo que você não tenha loja. Né? Então, que saiba da profundidade no produto, saiba da profundidade na entrega. Então, entender quais são todos os nossos benefícios. No nosso caso, tem uma série de atributos do tipo, cara, eu posso agendar a entrega? Eu posso comprar agora, só que eu só vou mudar daqui 3 meses. Então, a gente criou um negócio chamado entrega futura, que quanto antes você comprar, melhores condições você tem. Então, você entender atributos dentro dessa jornada que você consiga antecipar a decisão, porque quanto mais você antecipar essa decisão, mais você consegue garantir, e trabalhar esses ativos em cada uma das etapas do funil. É muito diferente de você trabalhar produtos de alto giro, alta recorrência, de ticket. Você tem que olhar, vocês trabalham consultoria, é quase que uma venda consultiva digitalizada. Você tem que mapear, mesmo com uma mentalidade, você mapeia a jornada com uma visão consultiva e depois aplica aquilo, aí põe tecnologia, põe time, põe coisa para poder replicar, mas é uma visão muito diferente do growth marketing tradicional, que no nosso caso, como a gente não vende preço, a gente não vende desconto, no nosso caso, realmente, você precisa trabalhar. E aí tem que ter estômago para aguentar, né? Para aguentar. E até se você conseguir trazer um parâmetro assim, porque no digital, né, no nosso jogo, a gente sempre fala assim, vamos impactar ali. Quando tá muito quente, assim, a oferta, quando a gente tá no público muito certo, 3 vezes impactou o consumidor, a gente é muito mais rápido. A gente tem essa jornada, né, de consumo desenhada também, de awareness, desejo, só que ela acontece muito junto. Às vezes você consegue explicar, considerar o produto e já converter no mesmo momento, o que é bastante diferente para um ticket mais alto e para um produto, e também para um tratamento, né, que é esse case que eu tô te trazendo. Quanto que é o tempo dessa jornada, assim, do momento que você pega um público frio até uma venda? Cara, é muito variável. Assim, eu tenho exemplos de clientes que visitaram a loja ano passado e compraram agora. Levou 12 meses a primeira vez. Porque foi visitar, decidi comprar um apartamento. Então eu comprei um apartamento, mas eu já quero saber, já vi você nas redes sociais, às vezes estava passando perto, então foi conhecer, foi namorar, foi entender, aí troca aqui, entende, faz e vai trabalhando. Normalmente, assim, difícil menos do que 15, 20 dias, assim, do primeiro contato com a marca até a conversão, dificilmente esse negócio acontece. A não ser que seja uma compra de um travesseiro, mas a compra de colchão a gente vê, em média ali, no mínimo 15, 20 dias. Isso para ser rápido, eu imagino, primeiro né? contato. Não, mas quando a pessoa tá no momento de compra, eu tô falando. Perfeito. Se a pessoa, porque assim, a gente trabalha algumas réguas diferentes. Você tem a régua mais de abertura do funil, de tornar conhecida e trazer para o espectro ali de awareness, mas a gente entendendo que a pessoa não tá no momento de compra, mas pessoa que já entrou no nosso site, pessoa que já pesquisou o produto dentro do remarketing, dentro das regras, eu tô falando, a partir do momento que a gente identificou ali que é uma pessoa que está no momento da compra, aí por volta de 15 a 20 dias e leva mais ou menos 3 a 4 contatos que a pessoa tem em vários canais diferentes para poder fazer essa conversão. De novo, quando a pessoa está no momento de compra. Quando a pessoa não está necessariamente no momento, aí você tem... Aí o céu é o limite. Aí, vai pro hotel, depois... Né? Gente, tem história... Dá para escrever um livro, assim. Tem pessoas, inclusive, que já adormeceram na nossa loja. Assim, fica 1h30 ali, adormecendo. Deixa lá, tá tudo bem. A pessoa tá vivendo a experiência de sono Juro dela, pra né? você, não. A pessoa já dorme... Aí eu tive me mandando ali no grupo ali, falei assim, o que eu faço? A pessoa já tá aqui 1h30 deitada na loja, como é que a gente resolve isso aqui, enfim. Mas brincadeiras à parte, a gente tenta dar essa... Faz um Reels, fala que a experiência foi tão boa que ele dormiu. É isso. Ô, Amit, uma coisa que a gente percebe
E a gente tenta trazer, né, um dos principais objetivos do podcast é servir de referência, né, para outros empreendedores que estão aí na mesma jornada, né, buscando melhores resultados. E com a experiência da consultoria, a gente percebe, cara, que assim, a avassaladora maioria dos empreendedores começam e startam ali o negócio sem ter noção assim, do jogo que eles estão jogando e de tudo que tem que ser feito e que tem que acontecer de maneira sinérgica, desde da parte estrutural, de estratégia, posicionamento de marca e gestão de performance, trabalho com influenciador e tal, para fazer sair um resultado positivo ali do outro lado. E te escutando falar, dá para ver que você conhece muito, né, do jogo que você está jogando, né? Como que você adquiriu esse conhecimento? Claro que uma parte deve ter aconteceu com a prática, né, com a experiência. Agora, o que eu li alguma coisa também a respeito de alguns conselheiros que vocês têm hoje, que eu imagino que deve ser assim, incrível, né, para acelerar essa tua curva de aprendizado e de amadurecimento como empreendedor. Agora, como que você adquiriu esse conhecimento e como que outros empreendedores podem se preparar, né? Porque na maioria das vezes eu vejo que a falta de resultado ali está atrelada à falta de conhecimento. Eu acho que a gente tem uma complexidade no nosso mundo hoje que qualquer pessoa hoje consegue ter voz e qualquer pessoa hoje consegue expor ideias e conceitos e a gente tem um grande perigo nas redes sociais que é vender sonho fácil. Verdade. Né? De achar que vai lá, abre o negócio, faz e quer ficar rico em 6 meses, ganhar R$1 milhão em menos de uma semana. Quantos de nós já não foi impactado por esse tipo de conteúdo? Então, isso não existe, pessoal. Isso não, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas narrativas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E empreendedorismo é algo muito sério e é uma decisão de vida, né? Eu acho, Dom, que a tua pergunta ela é muito complexa no sentido de que, primeiro, que não existe uma fórmula mágica, e segundo, depende muito do momento de vida da pessoa e depende muito da ambição que aquela pessoa tem para aquele negócio. No meu caso, junto com o André Ziquilan, com os meus sócios, foi uma decisão de vida e num momento de vida onde a gente já tinha 10 anos de carreira, cada um, onde a gente já tinha construído uma reputação como executivos, onde a gente já tinha construído todo um networking super relevante, já tinha aprendido, apanhado, enfim, não estou dizendo que a gente estava pronto, que a gente nunca está pronto, né? Lifelong learning, estamos sempre aprendendo, mas a gente já tinha ali alicerces importantes para entender que aquilo não ia ser um side business, né? Um negócio complementar que a gente ia fazer junto com outras coisas, que a gente ia se jogar de cabeça, de fato, com profundidade. Então, quando você toma esse tipo de decisão no momento de vida que a gente estava, e tudo aquilo que a gente estava abrindo mão, graças a Deus, todos nós tínhamos ótimos salários, ótimas condições, super posicionamento como executivos. A partir do momento que você toma essa decisão, o custo de oportunidade é muito alto. Então, você tem que fazer direito, você tem que fazer com responsabilidade. Então, obviamente que todo esse meu conhecimento, né, dos meus sócios foi sendo adquirido ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas carreiras, enfim. E eu vejo que cada vez mais, não tenho nada contra a formação acadêmica tradicional, mas eu vejo cada vez mais o quão importante a gente ter outros tipos de experiência. E eu comentei com vocês, né, eu dou aula na Startse, que hoje é uma das principais plataformas de educação da nova economia, e tem até um conteúdo que eu uso em uma das minhas palestras, que a gente fala que a gente nunca foi tão inteligente e nunca se sentiu tão despreparado. A gente nunca teve tanto dado e tanta opção e nunca se sentiu tão paralisado, né? Porque é tanta opção, é tanta informação, é tanta interativa que a gente não sabe nem por onde começar. Então, Dom, para responder a tua pergunta de forma mais objetiva,
eu acho que acima de tudo, independente da formação acadêmica, independente das experiências que você tem, profissional, pessoal, primeiro, para começar um negócio, você precisa definir se aquilo realmente vai ser um negócio da tua vida ou se vai ser algo ali para complementar. Eu tenho aqui o meu emprego, mas eu vou fazer um negócio complementar, que aí beleza, se o negócio der alguma coisa adicional, tá tudo bem, fica. Agora, se quer realmente um negócio grande, relevante, você precisa se preparar, você precisa se estruturar, você precisa entender que é uma jornada de longo prazo, mas acima de tudo, você tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução. Tem inclusive um livro do Uri Levine, que é o fundador do Waze, que é Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Um livro incrível. Esse livro é espetacular. Você precisa entender o que o teu negócio está resolvendo o quê? Qual que é a dor, qual que é a necessidade, porque a gente vê muita gente se apaixonando pelo produto. É muito fácil apaixonar pelo meu próprio produto, mas aquilo realmente resolve. E a gente vive uma era onde a cultura da experimentação ela é muito importante, né? Então, a história do produto minimamente viável, o custo do erro, enfim. Então, tem que achar sempre o equilíbrio, Dom, que é muito difícil, e não existe uma fórmula mágica entre eu não posso nem ser aventureiro e sair fazendo sem ter uma estrutura, mas também eu não posso ser aquela pessoa que faz plano de negócios durante 24 meses, 36 meses, não tira negócio do papel e tem a insegurança. Então, como é que eu consigo ter algo minimamente viável ali, que resolva uma dor, que resolva um desejo, colocar aquele negócio no ar para poder testar e validar e aí depois colocar os recursos e conseguir fazer aquilo escalar. Então, mas acima de tudo, entender que é uma jornada de médio e longo prazo e que vai envolver decisões difíceis e que se você for muito aventureiro ou aventureira, a chance de você cair no canto da sereia ou é alta. Legal. E assim, eu sinto até uma inveja branca quando eu te escuto falar, e até da hora que você estava falando ali, da parte de consistência, de coerência, de profundidade, do quanto vocês se prepararam, né, antes de lançar a marca ali, naquele primeiro período. Porque, assim, e dessa decisão, né, de ser um estilo de vida, né, de ser a decisão de entrar para essa jornada aí para o longo prazo, né? Porque, no caso, a gente até estava falando na palestra, a Carol também com a Bizu, foi um negócio muito mais planejado e veio com um propósito e tal. E no meu caso, cara, eu tava meio procurando, sabe? Eu tinha acabado de perder o rumo, porque eu venho do mercado de multinível. Fiquei 11 anos nesse mercado e estava construindo minha vida ali e tal, e estaria lá até hoje, se não fosse a pandemia, que a pandemia acabou com o mercado. Aí eu fui obrigado a procurar novas oportunidades e depois de testar algumas coisas e quase tudo dar errado, e eu começar a ficar sem recurso, eu falei, bom, o que eu preciso agora? Ganhar dinheiro. E foi assim que nasceu minha marca. Eu preciso ganhar dinheiro, né? E é claro que, na medida que a gente validou, eu criei ali os primeiros produtos e fui para o marketplace e vendeu, aí eu criei o e-commerce e a gente colocou dinheiro e deu ROI e a gente começou a trabalhar com influenciador e tal. E o negócio foi acontecendo, e aí eu fui entendendo que eu podia, né, contribuir com a saúde das pessoas, com o bem-estar. A gente tem produto para melhorar a qualidade do sono, para dar mais energia, para perder peso, né, para pele, para unha, para cabelo, para ajudar com a autoestima e tal. Então, o propósito ele veio depois, né? Ele veio depois. Agora, acima de tudo, e uma coisa, e talvez uma das minhas melhores qualidades, eu não tenho assim tantos anos de experiência. Tenho aprendido rápido, né, por conta de estar no dia a dia, né, de estar na operação e de estar convivendo com pessoas aí que já têm mais bagagem do que eu. Agora, uma coisa que eu tento recomendar é que a pessoa tenha curiosidade, né, porque assim, a informação ela está disponível. Sim. Ela está disponível. Então, eu falo, poxa, seja um chat GPT, seja um curso, seja um Startse, seja, sabe, tem diversas opções, seja um mentor,
né? E a gente faz esse trabalho. Eu tenho mentores para tudo que eu faço hoje. Na hora que eu fui aprender a trabalhar com marketplace, eu busquei um mentor. Na hora que eu fui trabalhar com influência, a Carol estava ali. Na hora que a gente foi para e-commerce, eu tive um sócio que tinha 10 anos de e-commerce também e pôde me trazer esse conhecimento. Então, eu acredito que você nunca vai estar pronto para começar, mas é fundamental ter essa atitude de estar sempre buscando informação de qualidade, se preparando. E não menosprezar a intuição. Legal. Muito do teu mérito veio, tudo bem, teve a necessidade, mas da tua intuição e de conhecer, de fazer. E aí, a partir do momento que a nossa intuição ela é colocada na prática e os dados validam a nossa intenção, aí é uma mistura bombástica, positiva, que aconteceu muito com você. Então, e tem muito disso no empreendedorismo. A intuição, ela conta demais. O que você não pode é olhar cegamente para a tua intuição. Então, você tem a tua intuição, põe no ar, de uma forma rápida, testa, valida. Se os dados, o cliente, o comportamento validou a tua intuição, aí sim você coloca método, escala, enfim, em cima, mas não menospreza a intuição, porque ela também muitas vezes, ela é super relevante e às vezes você pode ter estratégias incríveis, só que com uma execução ruim. Total. Uma boa estratégia, uma estratégia que tem ali uma certa visão, mas com uma super execução, muitas vezes não tem a menor dúvida do que, às vezes, estratégias muito elucubradas, de tanto tempo nunca saem do papel por falta de execução. Então, tem muito mérito na tua fala e na tua jornada, que às vezes conta igual ou até mais do que uma formação acadêmica, algum conteúdo, alguma leitura, essa intuição e a coragem de fazer acontecer e de gastar a sola de sapato, né? De sair do ar-condicionado do escritório e fazer acontecer. E eu brinco muito nas minhas aulas, quando eu dou aula de centralidade do cliente. É muito louco, né? Porque olha como que é nosso modelo mental. Quando a gente vai, sei lá, se você é do varejo, você vai visitar a loja, ou quando você vai visitar o teu atendimento ao cliente, como é que a gente fala? Eu vou lá na ponta ver o que está acontecendo. Então quer dizer que o cliente está na ponta e você está aqui no ar-condicionado do escritório no centro, né? O modelo mental que a gente foi construído foi de nos colocar no centro. A nossa meta, o nosso objetivo de nos colocar no centro e não colocar o cliente no centro de verdade, tanto que essa fala, ela mostra muito isso. Então, a gente sair do nosso centro e ir para o centro de verdade, que é onde acontecem as coisas, que é entender o cliente, ouvir o cliente, tem um mérito gigantesco e eu falo, não existe metodologia, não existe ferramenta em experiência do cliente que substitui você ir lá e viver a jornada do teu cliente. Legal. Sai do computador, sai da tela, sai do chat GPT, vai viver, vai entender a jornada do teu cliente, do cliente do teu cliente, para ver como é que é e para de ficar elucubrando, porque a vida real, ela conta muito mais do que qualquer teoria. Perfeito. Amit, pode. A gente tá com horário aqui, mas DNVB, né? Que é assim, foi ótimo tua explicação. Aliás, eu também, eu já tinha refletido, poxa, mas nativa, só que algumas estão no B2B e tal, foi a melhor explicação que eu ouvi até hoje de DNVB, né? Tem coisa que eu não sabia também que esclareceu agora. E só um parênteses, é muito legal, assim, depois, né, de 4 anos que a gente se conheceu e ouvir você, né, falando que tá palestrando, sendo professor e mentorando, é muito legal, porque lá atrás, assim, te ver ali me ensinando, educando, foi genuíno, né? Então, parabéns pela conquista. Legal. O que assim, a gente recomenda, né? A gente vive esse mundo de DNVB, de marca própria, de e-commerce e tal. A gente entende que é um caminho e que é um bom caminho e que nunca é fácil, né? Mas é um modelo que o timing tá bom. O timing tá bom, né? E você até você teve essa experiência aí lá de fora, né? Você rodou, você conheceu essa experiência corporativa que você teve te deu bagagem, né? Fora curso que você foi fazer fora, tal. Como que você enxerga o mercado brasileiro hoje para DNVBs, para quem está pensando em empreender com esse modelo? E o que você acredita que é fundamental para esse empreendedor aumentar as chances dele de sucesso?
o Brasil é um mercado gigantesco, né? A gente tem um privilégio, são mais de 200 milhões de pessoas. Não é um mercado de consumo fácil. O povo brasileiro é incrível, mas não necessariamente é 100% aberto ali. Então, muitas vezes tem resistências a marcas, novidades e etc. Mas é um mercado gigantesco e com muita oportunidade, né? Assim, se a gente olhar o mercado de construção de marcas no Brasil, assim, se a gente olhar para o mercado americano, o mercado europeu, a gente ainda tem muita oportunidade, entendendo que as barreiras de entrada são cada vez menores. Então tem um lado muito bom disso, muito positivo, que a pessoa, né, isso fomenta o empreendedorismo, de você conseguir ter cada vez mais facilidades e oportunidades para fazer acontecer, mas ao mesmo tempo você vai ter muito mais concorrência, né? Então, eu vou reforçar aquilo que eu falei, escolha de uma forma muito clara o seu nicho, entenda por completo esse nicho, as dores, os anseios, os desejos, as necessidades, e conquiste esse nicho. A partir do momento que você conquistou esse nicho, aí de repente você pode pensar em outras verticais, outros nichos. Se você quiser agarrar o mundo ao mesmo tempo, então escolha o nicho. Eu tenho rodado muito o Brasil, até comentei aqui, fui para 5 estados diferentes nos últimos 10 dias, fui para o Rio, fui para o Mato Grosso, fui para Minas, fui para Santa Catarina. O empreendedorismo está bombando no Brasil, isso é absolutamente incrível. A gente tem realmente hoje vários incentivos, fomentos. Quem quer empreender vai conseguir empreender. A minha recomendação do ponto de vista de construção de marca é: encontre o seu nicho e seja o melhor do mundo do seu nicho. Legal. Vocês falaram do Masters of Scale, né, do podcast, o primeiro episódio do Reid Hoffman com o Brian Chesky, né, o Brian Chesky, fundador do Airbnb. Do Things That Don't Scale, né, o nome do episódio faça algo não escalável. Ele falava muito isso no podcast. Esse podcast mudou minha vida. Uau. Vale a pena ouvir. Legal. Ele é inglês, mas dá pra entender. O que ele fala? Em inglês ele é o melhor, né? Em português é o Made in Brasil. Sem dúvida nenhuma. Em inglês, o Masters of Scale. Legal. Isso aí. Que ele fala o seguinte. Primeiro você tem que fazer algo não escalável. Entenda com profundidade a jornada e a experiência. Aí ele fala em inglês: handcraft your core experience, quase que artesanalmente. Você entender qual que é a experiência-chave do teu cliente. E aí, a partir do momento que você entendeu o que é isso, você conquista, o teu primeiro cliente vai te levar para 100 clientes. Você vai se apaixonar por esses 100 clientes, entender tudo que está acontecendo, por que comprar, como que foi a jornada, o que funcionou, não funcionou, que os 100 vão te levar para o 1000, e aí do 1000 você vai por 10 mil, 100 mil e 1 milhão, e aí sim você vai colocar tecnologia, dinheiro para poder escalar o teu negócio. Eu vejo muito empreendedor querendo já chegar no 100 mil antes de ter conquistado os primeiros 100, e já vai captar, já vai colocar dinheiro, já vai colocar tecnologia e um monte de ferramenta e um monte de vezes. Calma, você nem... Eu comecei a Zissu em Excel, gente. E eu indo lá fazer entrega de colchão, tem um monte de cliente que até hoje que acha que eu sou entregador de colchão. E tá tudo certo, porque eu fui entender como que as pessoas faziam pra... Vocês nem sabem, né? Nem comentei, mas o colchão vem na caixa, tem uma coisa meio maluca ali. Fui entender como que esse negócio funcionava, enfim. Então vai entender a jornada. Conquista, pra você ter 100 clientes, você não precisa de... Você precisa, beleza, de uma plataforma, de uma coisa, mas você não precisa fazer automatizações e etc. Não, vai viver aquilo, vai entender que depois, hoje, pessoal, tecnologia, ferramenta, isso está disponível à vontade com valores super acessíveis. A questão não é implementar ferramentas, é saber qual o processo que você está implementando, o que você está automatizando, o que você está escalando, porque a primeira coisa que você pode fazer é escalar aquilo que não funciona, o que não faz sentido. Então, essa é a minha recomendação. Encontre seu nicho, seja obcecado por ele, faz algo não escalável. A partir do momento que você entendeu o que você está fazendo, aí sim o céu é o limite. Boa. Muito bom. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente quase fechar aqui, né? Sobre mentalidade. Na verdade, como você lida com isso, né? Os empreendedores têm que tomar muitas decisões o tempo todo. E aí eu trazendo tanto para decisões com sócios, quanto decisões também com o time de direcionamento, de mudança, de recrutar, de realmente, né, ter um momento onde você precisa ter uma limpa dentro do time. Como é que você pensa e age para uma tomada de decisão? E eu pergunto porque eu sofro, viu? Eu fico ali, aí a hora que eu decido, que eu falo, parece que eu tirei um peso enorme e as coisas fluem até mais simples do que parecia. Mas como que é a sua mente nesse momento? Cara, tem
tem um ponto que eu venho refletindo muito e a gente fala muito disso lá na Startse também, e eu converso isso muito com os meus sócios. A gente não pode mais viver na era do PCC, que é o Planejamento, Comando e Controle. Leva um susto, né? Você achou que eu ia falar de outra coisa. A gente sempre foi educado, os pais tradicionais, as nossas professoras do ensino fundamental e do ensino médio decora a fórmula de Bhaskara, aplica a fórmula de Bhaskara, decora a tabela periódica, aplica a fórmula... Todo mundo sempre tentou colocar nosso cérebro numa caixinha. É verdade. Certo? Só que a vida real não é assim. E as lideranças de antigamente eram muito PCC, era muito planejamento, comando e controle. Faz porque eu tô mandando. Se eu falo pro meu filho de 10 anos, meu filho de 8 anos, faz porque eu tô mandando, ele fica olhando pra minha cara. Mas por que, papai? Mas por que isso? Mas por que... O ser humano, ele cada vez mais se evolui e desenvolve para tirar o cérebro da caixinha. Né? Ainda mais o que está acontecendo com AI, tecnologia e etc. A nossa maior capacidade vai ser a capacidade de pilotar. Mas do ponto de vista de liderança, é menos sobre comando e controle e mais do que a gente fala da liderança por exemplo, né? Da liderança que inspira. Então, se você está construindo uma marca aspiracional, você também tem que ser uma liderança aspiracional. E a liderança aspiracional não é aquela que está no pedestal. A liderança aspiracional hoje é aquela que tem a humildade de reconhecer que não sabe tudo, a humildade de entender que precisa contratar pessoas melhores do que ela, que são especialistas naquilo que elas fazem, e o grande mérito da liderança hoje é fazer essa engrenagem funcionar. É fazer com que as pessoas assim, vocês me fizeram um monte de pergunta aqui que eu tenho certeza que as pessoas do nosso time ali seriam muito mais capazes do que eu para responder. Então, eu tenho a Nath, que é a nossa gerente de marca, a Mel, que é a nossa gerente de comunicação, a Mari, que é nossa, aliás, mulherada super Ativa, forte, né? correr. A Mari, que é a nossa gerente de experiência do cliente, a Camila de operações, a Luana de... Eu tenho certeza que elas teriam infinitamente mais capacidade do que eu de responder aqui com profundidade dos modelos, das ferramentas, são muito melhores do que eu, André Azuilan, naquilo que elas fazem. E o que a gente precisa como liderança é encontrar o espaço para que essas pessoas consigam se desenvolver, mas que a gente consiga dar as orientações, os vetores. Então, o meu processo de tomada de decisão hoje, Carol, ele é muito mais um processo de decisão onde eu faço com que essas pessoas que têm muito mais informação e muito mais competência do que eu tenham a autonomia e a confiança e o respaldo para tomar essas decisões. Então, a minha tomada de decisão depende da tomada de decisão dessas pessoas. Óbvio que, do ponto de vista estratégico, dos caminhos da companhia, se a gente vai fazer uma aquisição, se a gente vai desenvolver uma nova estratégia, uma nova unidade de negócio, se a gente vai expandir para outros mercados, se a gente vai fazer... Óbvio que isso, do ponto de vista estratégico, é muito importante vir, né, dos fundadores que conseguem ter toda... Então, mas a partir do momento que você definiu a tua visão estratégica, definiu os teus vetores, é fundamental você criar um ambiente de confiança onde a tomada de decisão ela é feita pelas pessoas que têm a competência e as informações para tomar essa decisão. Se elas não estiverem seguras para tomar essa decisão, eu preciso dar todo o respaldo e ajudá-las na orientação para tomar. Porque se eu ficar a todo momento eu tomando as decisões, o meu negócio não se torna escalável, o meu negócio não se torna replicável, e eu tenho certeza que eu vou tomar decisões piores do que essas pessoas pela capacidade que ela tem. Então, a nossa... eu enxergo muito essa liderança, por exemplo, dessa liderança cada vez mais inclusiva e uma liderança que sabe formar pessoas que tenham a coragem e a autonomia para tomar decisões, que é muito difícil. Sensacional. E a gente tem uma pergunta da casa, que é o Made in Brasil, é um podcast feito por pessoas comuns com resultados incomuns. E nós sabemos que muitas pessoas tentam empreender, tentam conquistar o sucesso, tentam ter um bom ambiente familiar e acabam não conseguindo. Então, o que você, Amit, tem de diferente como característica que te faz persistir e tá alcançando aí todos os dias o sucesso? Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Legal. E para mim a coisa mais importante, que é completamente inegociável, é estar cercado de pessoas que compartilham do mesmo propósito, dos mesmos princípios éticos, dos mesmos valores. Tem um estudo, né, de Harvard que diz que a única coisa que gera felicidade de verdade é a qualidade das relações pessoais que você construiu. Não é o carro, o apartamento, a roupa, a bolsa, o tênis.
isso gera momentaneamente. A única coisa que gera felicidade de longo prazo de verdade é a qualidade das relações. Então, eu me sinto uma pessoa absolutamente privilegiada pela qualidade de relações que eu tenho com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus sócios, com as pessoas que fazem parte das ISU, as pessoas que fazem parte na Startse também, hoje que eu tenho cada vez mais envolvimento. Eu não consigo lidar ou trabalhar no dia a dia com as pessoas que não compactuam da mesma forma de enxergar os valores da vida. Então, você pode ter o negócio mais incrível do mundo, você pode ter o melhor produto do mundo, se você não tiver pessoas engajadas ali da mesma forma. E eu sempre olho para uma matriz de performance e cultura. Você pode ter pessoas hiper performáticas, pode ser o cientista da NASA, pode ser a pessoa mais brilhante do mundo. Se ela não compactuar da mesma cultura, se ela não tiver os mesmos, não vai funcionar. E muitas vezes você pode ter uma pessoa que não necessariamente tem toda a competência, mas se ela tiver a cultura, tenho certeza que você vai conseguir desenvolver essa pessoa e ela vai se tornar depois outperform junto com a cultura, e esse negócio é completamente explosivo. Então, Carol, isso para mim é completamente negociável, que a partir do momento que a gente tem isso, o resto tudo a gente consegue fazer no dia a dia. E pra galera que ficou aí apaixonada por Zissu, quer conhecer, você produz também conteúdo para suas redes? Pode passar aí pra galera. Bom, tem o Instagram da Zissu, né, que é o ZissuBR, nosso site, Zissu, ZISSO, a gente pode colocar aqui na descrição do episódio. Eu uso bastante o LinkedIn, não é muito difícil de me achar, não tem muitos homônimos. Posto alguma coisinha no Instagram também, tenho feito cada vez mais, tenho me desconstruído nesse sentido. Sempre fui uma pessoa bastante low profile, mas eu entendo que o conteúdo ele é relevante, que ele impacta, e tem sido bem legal interagir com as pessoas nesse âmbito. Então, o meu Instagram também é @AmitEisler, não é muito difícil de me encontrar, e vai ser um prazer poder fazer uma conversa infinita com a galera. Muito obrigada pela contribuição, pelo nível de profundidade que você trouxe para o episódio, por compartilhar. E pessoal de casa, compartilhe muito também esse episódio. A gente faz aqui entrega, né, de alma, de coração, de experiência. Então, nessa mesa aqui, eu falo que isso é um MBA da vida real, muito valioso. Então, aplica o que você aprendeu, compartilha com outros amigos empreendedores e segue o Made in Brasil, se inscreve no canal, né? E aí ativa o sino para receber semanalmente, toda terça às 19h, um novo episódio. Amit Eisler no Made in Brasil. Aê!